chegar em mais pessoas. Chegar em mais pessoas essa palavra. Amém? Eu tô nas 2 redes sociais. Glória a Deus. Eu saio mudando a música. Bom dia, Lu. Bom dia, gente. Glória a Deus, é o 2º dia. Só um minuto. Vou colocar uma música de fundo aqui pra gente ir acalmando, né? Voltando a nossa atenção para esse momento. Glória a Deus pela vida de cada um aqui. Que o Senhor fale conosco mesmo. Que a gente tire esse tempo para contemplar. Eita! Para contemplar mesmo a palavra dele, a presença dele. Pra gente perceber que muitos momentos, oi Dede, muitos momentos só a presença dele basta na nossa vida. Muitos momentos nós estamos passando por momentos difíceis, momentos de angústia, né? E nós não paramos para contemplar a presença de Deus. Então que hoje a gente comece o dia contemplando a presença dele, contemplando a palavra dele, que a gente acalme os nossos corações, que a gente vai tirando as distrações do caminho e que a gente foque naquilo que realmente importa, né? Que realmente tem importado na sua vida. Muitas vezes nós colocamos os nossos problemas, as nossas situações difíceis como o foco da nossa vida. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tire esses problemas do foco e quer que coloque Ele no foco, no centro de tudo. Porque dessa forma, as coisas se tornam mais leves. O impossível de ser vivido se torna possível, né? Aquela dificuldade, ela se torna um detalhe durante o seu processo. Por isso é tão importante nós entrarmos na presença de Deus, nós contemplarmos realmente apenas a presença dele em muitos momentos. Às vezes nós não vamos conseguir ouvi-los porque nós estamos com a cabeça cheia das nossas dores, dos nossos pensamentos. Então nós precisamos acalmar e apenas estar naquele momento, estar naquela presença. Amém? Nós estamos aqui todos os dias. Para quem é novo aqui, muitas pessoas diariamente entram pela primeira vez. Então seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui todos os dias fazendo o nosso devocional. O que é devocional, Isabela? É um momento de devoção a Deus. É um momento de estar você e Ele ali, lendo a palavra, né? Lendo a palavra, ouvindo o direcionamento dele, ou até mesmo apenas estando na presença dele. Em alguns dias, nós só vamos conseguir ter a nossa presença ali. E isso basta, né? Então, que a gente busque ele todos os dias como a primeira coisa do nosso dia, como prioridade na nossa vida. E esse é o meu propósito aqui. É ajudar vocês, é estarmos juntos nesse propósito. Você não está sozinho, tá? E nós estamos fazendo um plano de leitura da Bíblia. E nós estamos lendo 2 capítulos por dia, tá? Eu tô seguindo pro devocional ficar mais certinho. Eu tô seguindo o plano de leitura. E hoje é Salmos 46. Salmos 46 e Lucas capítulo 2. Nós entramos ontem no Evangelho de Lucas. E é um evangelho maravilhoso, né? O evangelho que mostra muito os ministérios de Jesus, mostra muitos feitos do Espírito Santo. Então nós vamos começar com o evangelho. Enquanto eu estava lendo, Deus me tocou sobre muitas coisas que às vezes passam despercebidas sobre os nossos olhos durante a nossa vida, sabe? Em Lucas capítulo 2, começa contando, só um minutinho, gente. A música tá alta? Só pra eu saber se tá atrapalhando vocês, porque aí eu diminuo um pouquinho. Se tiver boa, vocês me falem. Me mandem um joinha, por favor. Deixa eu diminuir um pouquinho. Tá alta, né? Melhorou? Acho que agora melhorou. Em Lucas capítulo 2,
começa contando sobre o nascimento de Jesus, né? Um momento tão especial. Ontem começou o Evangelho contando um pouco sobre o nascimento de João Batista, sobre a história de Isabel e Zacarias, que é tão bonita, né? Que é um milagre realmente. E depois entramos sobre o anjo aparecer para Maria e dizer que ela esperava um filho do Senhor, o filho de Deus, né? Ia gerar e ele se chamaria Jesus. Então, Lucas capítulo 2 começa contando um pouco sobre o nascimento de Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judeia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe era prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito. Envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria, os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor dele. E ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Quando os anjos se deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e o que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os ouviram, e o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre ela refletia o seu coração. Amém. Gente, olha que lindo. Uma das principais a gente pode passar despercebido por alguns detalhes. Mas uma das coisas que mais me tocou foi a resiliência de Maria. A sabedoria de Maria. Porque assim que ela teve a notícia que ela esperava um filho de Deus, que ela estava gerando Jesus, ela não saiu espalhando aos 4 cantos do mundo essa notícia, né? Pelo contrário, ela guardou para si, ela se resguardou. E pensa a dificuldade de Maria. Muitas vezes a gente esquece desses detalhes. Mas pensa a dificuldade que ela passou. Uma mulher virgem que estava prometida a um homem, apareceu grávida, e aí ela vai falar: foi o Espírito Santo. Pensa quanta coisa essa mulher deve ter enfrentado. E isso nos conta muito sobre o tempo de espera em Deus na nossa vida. Deus muitas vezes nos entrega uma promessa, mas nós precisamos passar por esse processo de espera, esse tempo de espera, como foi o tempo de Maria, né? Maria não saiu dando explicações para as pessoas, e muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós recebemos algo de Deus, nós recebemos uma promessa, nós vamos atrás de algo e nós precisamos ficar nos explicando do Senhor. Pode ter certeza que Ele vai te capacitar e vai te dar fé para enfrentar aquilo que você precisa enfrentar. Mas às vezes a gente se esquece disso porque a angústia bate. E nas Escrituras fala
que Maria tinha medo. Ela ficou aterrorizada em muitos momentos. Como ela iria se explicar? Como ela iria se explicar? Mas Deus é tão cuidadoso, tão misericordioso, que mandou os anjos, falarem por ela. Então Maria em si não precisou explicar nada para ninguém. O propósito estava nela e ela só precisava ter resiliência e sabedoria para permanecer, para aquele propósito se cumprir. E olha que propósito lindo, Imagina se ela tivesse se apavorado. Imagina se ela não tivesse aceitado. Porque muitas vezes é assim, nós achamos que nós temos domínio da nossa própria vida. Nós achamos que nós controlamos a nossa própria vida, os nossos próprios caminhos. E às vezes a gente se chateia com Deus porque algumas portas se fecham, alguns caminhos se desviam ali. E a gente esquece de contemplar a grandiosidade das promessas de Deus na nossa vida. Porque se Ele colocou algo no nosso caminho, é porque Ele sabe que nós somos capazes de enfrentar aquilo. Olha que bonito, Maria, porém, guardava todas essas coisas sobre ela e refletia sobre o seu coração. Maria sabia como manter sua boca fechada, mas tinha seu coração aberto. E quantas vezes a gente faz o contrário? A gente mantém a nossa boca aberta e o nosso coração fechado. A gente fala demais e sente de menos. E a gente precisa prestar atenção nisso. Sabe? O que eu tenho deixado entrar no meu coração? Com quem eu tenho dividido todas essas coisas? Na passagem de Lucas, capítulo 1, que a gente leu ontem, mostrou claramente que quando Maria vai para a casa de Isabel, ela não precisou contar nem para Isabel que ela estava esperando o Filho de Deus, porque Maria estava cheia do Espírito Santo. Maria entendia, ela não precisou se explicar. Isso diz muito também sobre quem nós dividimos a nossa vida. Quem nós dividimos a nossa vida? Com quem nós temos dividido a nossa fé? Porque fé é algo que não se explica. Então muitas vezes nós falamos algo para as pessoas, nossa, Deus colocou algo no meu coração. Deus me deu uma promessa. E aquela pessoa, ela vai te achar completamente maluca. Não, como assim Deus te deu uma promessa? Por quê? Porque você não está compartilhando com as pessoas certas. E é isso que Deus quer, que a gente tenha cuidado também com as pessoas que a gente tem compartilhado a nossa vida, as nossas promessas, a nossa fé. É muito importante que a gente preste atenção nisso. Porque muitas vezes não é sobre nós, não é sobre a nossa própria vida, não é sobre o que nós queremos, não é sobre o que nós pensamos, é sobre quem está conosco. Olha só, era tudo sobre Jesus naquele momento. Maria não poderia ser egoísta de falar, não, essa promessa não vai se cumprir porque eu não estou disponível. E quanta coisa maravilhosa tem para acontecer na nossa vida quando nós não estamos disponíveis. E é sobre isso. É sobre o tempo de espera. Continuando a passagem, Jesus nasceu e é apresentado ao templo. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel.
O Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que queriam, de costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Olha só que especial. Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo moveu que ele fosse até o templo para conhecer Jesus. E naquele momento, Jesus era apenas um bebê. Ele não tinha nada de especial, no sentido de estava fazendo milagres, estava levando multidões atrás dele. Não. Ele era uma criança. Ele era uma criança. Mas as pessoas que estavam ao seu redor, cheias do Espírito Santo, sabiam que havia algo de diferente. Sabiam que ele era a promessa, ele era o Filho de Deus. E é muito sobre isso. Quando a gente vai ler as Escrituras, a gente percebe, Jesus ficou 30 anos da sua vida até começar o seu ministério. Até começar o seu ministério. E pensa todas essas pessoas que conviviam com ele. Se elas não acreditassem na promessa de Deus, se elas não tivessem cheias do Espírito Santo, elas não conseguiriam contemplar a grandiosidade da vida de Jesus, mesmo quando uma criança. E é isso que muitas vezes a gente faz na nossa vida. A gente não contempla a grandiosidade de Deus no tempo de espera, antes mesmo da promessa se cumprir. Naquele momento, Jesus era apenas uma criança. Ele ainda não estava fazendo milagres, ele ainda não continuava, ele não tinha começado o seu ministério. Mas as pessoas que sabiam da promessa, que estavam cheias do Espírito Santo, elas conseguiam esperar e contemplar aquele momento. Isso é muito bonito, né? Quando eu estava lendo a passagem, eu realmente fiquei pensando sobre isso. Fiquei pensando, gente, quanta coisa essa mulher, Maria, né? E nós mulheres, a gente se vê muito nela no sentido, eu não tenho filhos ainda, nunca gerei, mas a beleza de gerar uma vida. E as dificuldades de gerar uma vida também. Porque muito custa aquilo que muito vale. Às vezes, a dor de parto, ela é, né, falam que é assim, insuportável, mas que depois que passa você nem lembra, porque você vive o milagre da vida. E é sobre isso. É muito mais sobre a espera do que sobre o próprio propósito. É muito mais sobre como a gente tem vivido durante os nossos processos, durante esse tempo de espera de Deus. Eu anotei algumas coisas para não me esquecer. Seja o que for que Maria tenha pensado ou sentido, ela se controlou porque disse ao anjo: que aconteça comigo conforme a tua palavra. Quando o anjo do Senhor apareceu para Maria e falou que ela esperava um filho, ela falou: que se cumpra, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Ou seja, ela se abriu naquele momento. Ela disse ao Senhor: eu estou disponível. Eu estou disponível. E quando Deus, eu anotei isso aqui para não me esquecer, quando Deus lhe chama para fazer algo, Ele também lhe dá fé para fazer isso. Quando Deus te chama para fazer algo, Ele te dá fé para fazer isso, Ele te capacita para fazer isso.
Não é em vão que Ele te colocou naquele lugar. Não é em vão que algo tenha acontecido na sua vida. Exatamente, nós não sabemos esperar. Nós estamos vivendo em uma geração fast food, realmente. Uma geração egoísta. É só as nossas próprias vontades. Se não satisfaz, se não tá bom pra mim, tchau, não importa. Eu vou para a próxima oportunidade, eu vou para a próxima pessoa. Nós somos tão egocêntricos que a gente acha que o mundo gira ao nosso redor. São só as nossas dores, são só as nossas vontades. E pensa se Maria tivesse pensado assim. Pensa se Maria tivesse pensado só pelas próprias vontades dela. O próprio Filho de Deus estava sendo gerado no seu ventre. E ela foi tão sábia, tão resiliente, que ela disse que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então que a gente aprenda com a passagem de hoje que o tempo de espera de Deus, ele também é valioso. Ele também é valioso. Nós não nascemos prontos. Jesus já não nasceu um homem feito, ele já era um filho de Deus desde o ventre de Maria. Mas ele precisou nascer, ele precisou crescer, ele precisou se aprofundar, se preparar. Se o próprio Filho de Deus precisou se preparar para o seu ministério, para começar os milagres, para a crucificação, pensa nós. Pensa nós. Só que nós não entendemos isso. Nós queremos começar tudo já pronto. A gente já quer estar pronto para tudo. E eu sempre falo para mim mesma, quando eu fico angustiada, que algo não acontece no meu tempo, no momento que eu espero, eu sempre penso comigo mesma. Pior do que não acontecer é acontecer fora do tempo de Deus. Pior do que não acontecer é acontecer fora do tempo de Deus. Porque quando acontece algo fora do tempo de Deus, eu não estou preparada para aquela bênção. Quando eu tento adiantar as minhas bênçãos e eu as recebo, eu não consigo receber elas com a grandiosidade da graça de Deus. Porque eu não estou pronta para aqueles momentos. Entende? Por isso o tempo de Deus, e na palavra fala, há um propósito para todo tempo debaixo do céu. Há um propósito. Porque Deus sabe exatamente, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe exatamente a hora que a gente vai estar pronto ou não. E a gente esquece disso. A gente quer dar conta de tudo sozinho. Ei, você não precisa dar conta de tudo sozinho. Você não precisa. Descansa em Deus. Peça para Ele. Pai, que seja feita a tua vontade. Então me capacita para isso. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Né? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Não, o presente de Deus é a sua presença. Isso tocou no meu coração enquanto eu tava lendo o devocional. Que o maior presente que a gente pode ter na nossa vida é a presença de Deus. Porque tudo sem Deus é nada. Tudo sem Deus é nada. Então que a gente busque mais da presença dEle. Que a gente busque mais da vontade dEle. Do tempo dEle. Que a gente seja menos imediatista. E mais cauteloso com as nossas escolhas. Com a nossa vida. Com quem a gente tem compartilhado. Cuidado com quem você tem compartilhado. Maria não saiu falando para os 4 cantos do mundo sobre a promessa de Deus para a vida dela. Ela não precisou. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre ela refletia em seu coração. Então, cuidado com quem a gente tem compartilhado as nossas coisas. Cuidado com quem você tem compartilhado a sua fé. Às vezes as pessoas com quem a gente compartilha, ao invés de nos encorajarem a viver o propósito de Deus, elas vão nos desanimar. Porque elas não estão
com aquela intimidade, elas não estão vivendo o propósito, o mesmo propósito que você. Entende? Por isso nós estamos juntos aqui todos os dias de manhã para falar, você não está sozinho, você não está sozinho nesse propósito. Você não está sozinho nesse propósito. Sabe? Deus tem nos guiado. Ele é soberano sobre o que promete. E Ele irá cumprir. Mas no tempo certo de cada coisa. No tempo certo de cada coisa. Amém? Essa passagem é muito linda e o Evangelho de Lucas, ele é muito rico, porque ele mostra exatamente o mover do Espírito Santo. Então, mesmo Jesus ali bebê não conseguia nem falar, mas as pessoas se reconheciam pelo Espírito Santo. Na passagem fala que Simeão, justo e piedoso, né? E que o Espírito Santo estava sobre ele. Lá na passagem de Lucas 1, fala que o Espírito Santo estava em Isabel, porque ele estava sobre o filho que já estava no ventre dela. Então nós precisamos do Espírito Santo para entender esse cumprimento da bênção de Deus. Né? Para a gente entender o cumprimento da bênção de Deus. Essa passagem é maravilhosa. Depois, em Lucas capítulo 2 também fala sobre o menino Jesus no templo. Eu vou só resumir um pouquinho para a live não ficar muito grande, né? Mas todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, José e Maria. Quando ele completou 12 anos de idade, falando sobre Jesus. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Gente, olha só. Quando ele completou todos os anos, vou resumir para vocês entenderem. Todos os anos, José e Maria iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. E aí, quando Jesus completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme faziam todos os anos. Quando a festa terminou, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém. A festa acabou, Maria e José pegaram suas coisas e foram embora para casa, achando que Jesus estava do lado. Mas sem que eles percebessem, Jesus havia ficado. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: "Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura." Gente, pensa o desespero. Se você é pai ou mãe, você consegue imaginar. Eles saíram da festa, acharam que Jesus estava ali no meio da multidão, descendo com eles para casa, e Jesus ficou no templo. E aqui fala que Jesus ficou com os mestres ouvindo e questionando-os. Então Jesus, ele era tão sábio desde sempre, que ele estava, olha só, entre os mestres, ouvindo, a importância de ouvir. E aí quando ele parava para falar, é que diz que as pessoas ficavam maravilhadas com o seu entendimento, com as suas palavras. E aí quando José e Maria estavam lá na frente, depois de 3 dias, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E aí voltaram apavorados, procurando. E a gente pode tirar o ensinamento disso, dessa passagem. De quantas vezes nós passamos e andamos na vida, andamos, nos distraímos achando que Jesus está do nosso lado, mas a gente tem vivido de forma tão oposta a todos os seus ensinamentos, a todos os seus propósitos, que quando a gente vê, ele ficou para trás. Ele simplesmente ficou para trás, porque ali não cabia.
Você não o convidou para ir com você. Você simplesmente seguiu sua vida pelos seus próprios entendimentos e continuou sua caminhada. E quando você estava lá na frente, você viu que estava faltando algo. Você viu que tinha um vazio e falou: pera, cadê Jesus? Eu tô vazia. Cadê o Espírito Santo? Você esqueceu ele para trás. Você viveu a sua vida, seus próprios entendimentos. Você não os convidou. Você não permitiu, não abriu seu coração para que eles fossem com você pelo caminho. Por isso a gente precisa ficar atento a todos os momentos da nossa vida. Orando, vigiando, no tempo de espera, no tempo da promessa, seja qual for o tempo que você estiver passando agora. Convide ele para ir com você. Não tente andar, fazer tudo por conta própria. Não deixa para lá na frente sentir falta dele. Não, ele quer que você já vá pelo caminho certo, para que você não se machuque tanto pelo caminho. Sabe? Para que as promessas se cumpram na sua vida. Para que você descanse nele, para que você não tente fazer tudo pelo seu próprio entendimento, pela sua própria força. Amém? Então, é isso, sabe? Que eu senti muito de falar aqui. Como nós, muitas vezes, esquecemos Jesus pelo caminho. Nós achamos que Jesus só está no templo, a gente acha que Jesus só está dentro da igreja. A gente esquece que nós somos templo do Espírito Santo. Nós precisamos convidá-lo para estar conosco. Às vezes a gente entra numa religiosidade tão grande, numa vida em um piloto automático, que a gente se distrai nas nossas próprias crenças e deixa Jesus para trás. A gente se preocupa com a forma de vestir, a gente se preocupa com a forma de falar, a gente se preocupa com a forma de portar, a gente acha que é só estar ali na igreja, a gente acha que é estar com pessoas, mas a gente esquece do alvo principal. A gente esquece de estar com a principal pessoa. Amém? Então que a gente não esqueça. Por isso o devocional é tão importante, por isso o nosso secreto é tão importante. Para que a gente contemple a beleza de Deus, para que a gente crie essa intimidade ainda maior, para que nós sejamos verdadeiramente templo do Espírito Santo. Então no dia de hoje, começa ele convidando. Primeira coisa que quando você acordar no seu dia, convida. Ei, Jesus, vem comigo. Eu não quero dar um passo sem que seja da tua vontade. Chama ele. Percebe se esse caminho, percebe se esse ambiente está cabendo ele ou não. Pera, onde não cabe Jesus não me cabe. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Amém? Hoje eu peguei o meu livrinho. Gente, glória a Deus. Eu tava na outra rede social também, mas lá caiu. Eu tô achando que eu vou continuar fazendo só aqui. Porque fica mais fácil o foco, senão eu fico com duas câmeras. Mas glória a Deus por cada um que tá aqui nessa live. Hoje é dia 15 de fevereiro. Vamos abrir o livrinho. E olha que bênção a palavra. Eu abro só com vocês, tá? Eu não abro a palavra antes. Força em meio à fraqueza. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Isaías 40, 28. Depender de Deus nunca é sinal de fraqueza, pois nossa fraqueza significa que a força dele se fará evidente. Quando o apóstolo Paulo pediu para Deus remover uma aflição que o atormentava, Deus falou:
Minha graça é tudo o que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Temos de admitir nossa fraqueza e reconhecer que Deus é a única fonte de nossa força. Isso é poder. No Antigo Testamento, sempre que Sansão precisou de força sobrenatural, o Espírito Santo veio sobre ele. Ele, a fim de capacitá-lo a fazer o que devia, Sansão tinha consciência de que seu poder vinha do Espírito Santo de Deus, mas mesmo assim não valorizou esse dom. Não o cultivou devidamente e o desperdiçou. Sansão continuou a ser usado por Deus, mas perdeu muitas bênçãos e teve um fim trágico. O Espírito Santo lhe dá a força e o poder necessário para cumprir as missões das quais ele a encarrega. O Espírito Santo lhe dá a força e o poder necessário para cumprir as missões das quais ele a encarrega. No entanto, esse poder jamais deve ser usado por motivos egoístas. Deve ser dedicado a cumprir a vontade de Deus. Peça a Deus que lhe dê força e sabedoria para usar essa dádiva. Vamos repetir juntos a frase, a oração que vem embaixo. Fortalece-me, Senhor, com tua mão poderosa. Sou fraca e tenho muitas limitações, mas tu podes revelar tua glória por meio da minha vida. Mostra-me como dar o devido valor aos recursos que o Espírito me concede e a usá-los para fazer a tua vontade. Amém. Glória a Deus. Falou exatamente o que a gente tinha falado sobre o Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por mais esse amanhecer, por mais esse dia, pela tua presença, pela tua palavra, pela tua misericórdia, pela tua graça tão imerecida sobre as nossas vidas. Obrigada pela vida de cada um dessa live, Pai, pelas pessoas que passaram por aqui. Eu coloco a vida de cada um agora sobre tuas mãos, sobre teu cuidado. Faz algo novo sobre as nossas vidas, Pai. Aumenta a nossa fé, aumenta o nosso entendimento, para que a gente ouça os teus direcionamentos e permaneça firme na tua palavra, para que a gente permaneça firme no teu propósito. Pai, nos capacita a viver o tempo de espera no Senhor, Pai. Que sejamos sábios como Maria e que nós estejamos disponíveis para o teu agir sobre a nossa vida. Jesus, nós estamos aqui disponíveis e te convidando para vir conosco nesse dia. Vem conosco, nos conduzindo para o centro da tua vontade, porque a gente não quer dar um passo sem que seja fora do teu caminho. Então vem conosco, nos protegendo, nos guiando, nos colocando no centro da tua vontade, nos guardando de todo e qualquer mal. Eu declaro cura, Pai, em nome de Jesus, sobre toda e qualquer enfermidade que tem aqui. Enfermidades físicas, mentais, emocionais, toda e qualquer ansiedade, espírito de síndrome do pânico, depressão, que caia sobre terra, em nome de Jesus. Que hoje nós não vivamos os nossos medos, mas que a gente viva a nossa fé, com a esperança de que Deus sabe de todas as coisas. Vem conosco, Pai, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Que bênção. Que bom que vocês saíram de lá e vieram pra cá. Vamos permanecer aqui no Instagram, que aqui é mais fácil e aí eu consigo focar só em uma câmera. Obrigada pela vida de cada um aqui, pela presença. Vou colocar um louvor agora pra gente terminar. Chama O Rio. Esse louvor é maravilhoso. E nós estamos aqui todos os dias, 8 horas da manhã, fazendo o nosso devocional diário juntos, né? Contemplando a presença de Deus. Então eu te espero aqui amanhã. Vou colocar o louvor agora. Vou aumentar aqui. A frase do dia, deixa eu só falar a frase do dia antes que eu esqueça. O presente de Deus é a sua presença. O presente de Deus é a sua presença. O presente de Deus é a sua presença.
chamo o rio. Cujas águas não se pode controlar. No mais profundo. Amém, Lívia. Obrigada pela presença de vocês. Tá dando pra ouvir a música? Mas amanhã, 8 horas da manhã, nós estamos aqui de novo. 8 horas. Cujas águas não se pode controlar. No mais profundo fui encontrado. O sol fluiu, me conduzindo pelo céu desconhecido. E suas águas limpas. Amém, Sabrina. Tenho sim. Boa ideia, eu vou compartilhar. Mas podem me indicar louvores também, porque quando eu gosto de um, eu fico só ouvindo mesmo. Amém. Glória a Deus, gente. É tudo sobre Ele. Bom dia, Carlos. Bom dia, Franciele. Agora eu tô aqui no Instagram, viu, gente? Vem pra cá. Me deu um nome embora. Me deu um novo nome agora sim. Gente, o louvor chama o rio. Que Deus abençoe nossos dias. O nosso dia. Nas suas águas mergulhei, a tua face eu encontrei, o teu amor me envolveu e como é Carlos, a live do TikTok caiu. nas tuas águas mergulhei, Aí eu não consegui abrir, porque senão eu ia dispersar aqui. o teu amor me envolveu e como é grande. Nas tuas águas mergulhei, a tua face eu encontrei, o teu amor me envolveu e como é grande. Nas tuas águas mergulhei, a tua face eu encontrei, o teu amor me Glória a Deus, Franciele. Glória a Deus. Obrigada por tanto carinho que eu
eu tenho recebido. Eu também prefiro aqui só no Instagram. Então divulguem essa live todo dia para que cheguem a mais pessoas. Porque lá no TikTok chegam muitas pessoas, né? Tem dia que dá 300 pessoas. Então para que mais pessoas cheguem. Carlos, é luta atrás de batalha, mas a gente entra pra vencer, em nome de Jesus. Levou o Verona embora, me deu um novo nome agora. Gente, Deus abençoe o nosso dia. Eu te espero aqui amanhã, 8 horas da manhã, tá? Em nome de Jesus, obrigada pela presença de todos vocês aqui.